Povo do Cash FC, simbora para mais um vídeo aqui no nosso canal e mais um vídeo falando de possibilidade. Agora da parte de baixo da classificação. Você quer saber a possibilidade de rebaixamento das equipes? Você quer saber os próximos jogos, o aproveitamento desse último terço de campeonato de cada uma delas? Quem tem o pior aproveitamento neste recorte é um time que não está na zona de rebaixamento, hein? Pelo jeito ainda, né? Vamos falar sobre tudo isso aqui, mostrar possibilidades para as equipes. Você só precisa se inscrever no Cash FC, ativar o sininho para não perder nada. E agora, deixa o like no vídeo, porque o like impulsiona esse conteúdo. Deixa bastante like nesse vídeo e se inscreve no nosso canal, que é muito importante para a gente continuar com o nosso crescimento. Firmou? Valeu! Vamos embora! Bom, gente, 8 equipes estão na luta desesperada contra o rebaixamento. Algumas com mais desespero, outras com menos desespero, mas o fato é que qualquer possibilidade de queda a 4 rodadas do fim preocupa, né? Imagina o torcedor, meu amigo. Você que tá aí deve estar arrancando os cabelos, né? Pois bem, vamos posicionar tudo que está acontecendo no campeonato, tudo que aconteceu nesse recorte das últimas 10 rodadas, desse terço final de Série B, falar de aproveitamento, falar dos próximos adversários, quem tem a tabela mais fácil, a mais difícil, tudo isso. E a gente começa falando de pontuação. Classificação é essa, o Amazonas já livrou o risco de rebaixamento com 45. E aí, ó, Chape e Paysandu com 40 pontos precisam de pelo menos mais 4 pontos. Por quê? Quem faz 44 pontos tem hoje um risco de 3,7% de queda. É um risco muito baixo, então com 44 pontos uma equipe tradicionalmente escapa, né? Mas nesse campeonato também isso deve se confirmar. Uma equipe que faz 43 pontos tem o risco de 14,4% de queda. E aí vai aumentando, né? Mas acredito que 44 pontos hoje é uma pontuação totalmente que livra totalmente a equipe do rebaixamento. Chape, Paysandu, Botafogo 39, Ponte 38, CRB 36, primeiro time no Z4, Ituano 34, Brusque 33 e Guarani 31. Repare aí em um detalhe muito importante, que vai fazer a diferença lá no final. Número de vitórias. A Chape tem 10, o Paysandu tem 9 e o Brusque, que é o vice-lanterna, tem apenas 7 vitórias. Ou seja, o Brusque vai ter que pontuar e muito nessa reta final de campeonato. Só chega a 45 pontos. Então está numa situação praticamente de 100%, assim como o Guarani também, que só chega a 43 pontos. É ganhar tudo e torcer por um milagre para não cair. Vamos fazer o recorte agora de time por time. De cima para baixo, né, desse G8 aí, que ninguém quer estar, ou queria, ou gostaria de estar, né, o G8 do rebaixamento. Vamos lá então. Começando com a Chapecoense, que tem um aproveitamento absurdo nos últimos 10 jogos. 60% de aproveitamento nesses últimos 10 jogos. É esse o recorte que a gente vai trazer com todos os times, para a gente ter uma noção se o time está crescendo de produtividade, de desempenho, ou se ele está caindo. São 6 vitórias e 4 empates nos 10 jogos. Dalpozo assumiu a equipe contra o CRB no empate em casa e com o Dalpozo, só o recorte desse treinador, a Chape tem 72% de aproveitamento. É um número absurdo, gente, é um número muito alto. E você vê aí a sequência que a Chapecoense tem, que é o ponto negativo, digamos assim, né? Porque só pega gente candidata a G4, tirando o Coritiba. Mas ó, no próximo jogo pega o Novo Horizontino em casa, depois sai para jogar com o Sport na Ilha do Retiro, pega o Coritiba atuando também em Chapecó e depois sai para jogar com o Mirassol. 3 times que estão lutando por G4, né? Esse é o recorte da Chape, que está muito próxima de escapar do rebaixamento se mantiver esse ritmo, mas vai ser difícil, como a gente está vendo aí nos próximos jogos. Paysandu. O Paysandu tem 4 vitórias, 5 derrotas e 1 empate. O aproveitamento é de 44% nesses últimos 10 jogos de recorte. Desde que o Márcio Fernandes assumiu na vitória sobre o Guarani, o aproveitamento é um pouquinho melhor, 48%. Mas assim, nesses últimos 4 jogos,
pela pontuação, é um aproveitamento que, se for mantido, o Paysandu vai conseguir escapar com esses 4 pontos, talvez 5, né? Tem 12 em disputa. Mantendo esse aproveitamento, ele alcançaria até mais do que essa pontuação. Então, o Paysandu, pelo que vem rendendo, pelo que vem tendo de aproveitamento, vai permanecer na Série B. Os jogos são confronto direto contra a Ponte Preta, jogando em Campinas, confronto direto contra o Brusque, jogando na Curuzu. Fora de casa, pega um candidato a G4, que é o Novo Horizontino, e encerra em casa com o Vila muito provavelmente numa zona neutra ali de tabela, que é o que deve acontecer até o final. O Vila não vai ter chances de G4. Vamos descendo. Botafogo de Ribeirão Preto. Este tem o pior aproveitamento. Na verdade, não é o pior, né? É o segundo pior. Porque tem 36% de aproveitamento nos últimos 10 jogos, só venceu 2 partidas e tem 3 empates. Está fora da zona de rebaixamento, mas tem um aproveitamento muito baixo mesmo, gente. Um ponto em comum de todos os times que estão nesse G8 da luta contra o rebaixamento é que todos eles mudaram de treinador, né? O Botafogo contratou o Márcio Zanardi, que assumiu contra a Ponte Preta, perdeu o jogo em Campinas, e com o Zanardi o aproveitamento é um pouquinho melhor, 39%. Será que com 39% de aproveitamento o Botafogo se segura? Bom, vai pegar o Brusque fora de casa, confronto direto, depois pega o Ceará em casa, pedreiraça pro Botafogo. Pega a Chape em casa, faz 2 jogos seguidos em casa, mas contra adversários difíceis, e encerra contra o Coritiba fora. A tabela para o Botafogo, que é muito difícil, mas ele tem a vantagem de estar fora da zona do rebaixamento, na 15ª colocação, com 39 pontos. Este sim é o pior aproveitamento da Série B. A Ponte Preta caiu absurdamente nos últimos jogos. Tem apenas 3 vitórias e 7 derrotas nas últimas 10 partidas, o que dá 30% de aproveitamento. É um número muito baixo, é um número muito arriscado, porque a Ponte é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, tem 38 pontos, 2 a mais do que o CRB, e esse aproveitamento de recorte que a gente está falando de reta final é um número para deixar qualquer torcedor da Macaca preocupado. Depois do pedido de saída do Nelsinho Batista, né, que foi lá depois da derrota para o Guarani no derby, quem assumiu foi o Nenê Santana, que é um auxiliar da casa, né? A Ponte, ele está há 11 dias já na Ponte, a Ponte pensa ainda em contratar um treinador. Tava de olho no Humberto Louser, mas já levou muita negativa de muitos treinadores, porque falta pouco tempo e o risco é enorme de rebaixamento, né? O Nenê comandou a equipe em 2 jogos, venceu o Brusque e perdeu para o Mirassol. Mas esse time é candidatíssimo a rebaixamento, pelo que vem apresentando nos últimos jogos a Ponte Preta. Tem o Paysandu jogando em casa em Campinas, sai para jogar com o Vila, joga com o Sport em Campinas e sai para jogar com o Avaí. São jogos dificílimos para a Ponte Preta com esse aproveitamento tão baixo. O time vai ter que mudar da água para o vinho, como se diz, para poder não correr risco de rebaixamento. O CRB é outro time que também mudou de treinador, né? Vocês lembram do que aconteceu no CRB, né? O CRB tinha o Daniel Paulista, foi demitido, entrou o Pivete, ficou lá 3 jogos apenas, um empate com o Sport, uma derrota para o Sport e depois mais uma derrota. Foram 2 derrotas e um empate, e o CRB demitiu o Pivete com 14 dias de trabalho. Contratou o Hélio dos Anjos. Hélio tem 7 partidas, 3 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. O aproveitamento do Hélio é 47%, que é bem melhor do que o aproveitamento do CRB nos últimos 10 jogos, nesse recorte que a gente está fazendo, que é de 37%. O CRB pega Ituano fora, confronto diretaço. Goiás em casa, olha esse jogo. Santos na Vila Belmiro e encerra contra o Operário jogando em Maceió. Também é missão dura para o time do técnico Hélio dos Anjos. Essa reta final não reservou bons duelos assim, duelos contra times que estão ali numa zona intermediária, tirando o Operário, né?
E o Goiás que ainda nutre alguma esperança depois de ter vencido 3 seguidas, né? Claro que ainda tem mais uma rodada para o Goiás. O time de Itu também tem um aproveitamento baixo, assim como todos esses times que estão aí nesse G8, 40%. Também mudou de treinador, né? Só que demitiu o Alberto Valentim depois da derrota de virada para o Ceará recentemente. Contratou o Chico Elias, que é um cara que foi técnico do Sub-15 neste ano. Depois também foi técnico do time da Copa São Paulo. Ele venceu o Botafogo de Ribeirão Preto e perdeu para o Santos em 2 jogos que fez. E ele tem pela frente CRB jogando em Itu, América Mineiro fora, Vila Nova fora e aí pegam o Amazonas em casa. Com este aproveitamento e com a pontuação de 34 pontos, 2 vitórias não bastam para o Ituano. O Ituano vai precisar de 2 vitórias, 3 vitórias na verdade, mais um empate para chegar aos 44, para ser uma pontuação boa ali para se livrar de rebaixamento. O vice-lanterna Brusque pega Botafogo de Ribeirão Preto, Paysandu em Belém, Guarani em casa e o América fora. Repare que tem 3 confrontos diretos. Acho que o time que vai ser o fiel da balança do rebaixamento será o Brusque. O Brusque, gente, tem 33% de aproveitamento, mas vale demais lembrar que o Brusque passou todo o campeonato jogando fora de casa, porque o estádio dele, o Augusto Bauer, estava em reforma. Então ele jogou lá no Gigantão das Avenidas, lá que é o Dr. Hercílio Luz, em Itajaí, jogou na Ressacada e realmente sem torcida, né, praticamente com o estádio vazio, não teve forças para aguentar os adversários e o resultado é esse. O time na vice-lanterna com 33 pontos, numa situação praticamente impossível. O impossível no futebol não existe, né? Mas é uma situação muito difícil. 3 vitórias e 1 empate, 6 derrotas nos últimos 10 jogos. Esse é o recorte do Brusque, num time que está numa situação complicadíssima. Marcelo Cabo vai ter uma missão dura, né? Assumiu na vitória sobre o Vila Nova, mas vai ter tem 9 jogos só à frente do Brusque, mas é uma missão muito difícil, muito dura de livrar o Brusque. Se já é difícil para o Brusque, imagine para o Alan Al, no Guarani. Aí, meu amigo, a parada é mais difícil ainda, porque o Guarani não performa bem, né? E teve o azar agora de pegar 2 jogos dificílimos, né? Pegou o Sporting na ilha, tomou 4, pegou o Novo Horizontino jogando no brinco, mas tomou 2. Então, assim, são jogos difíceis que ele pegou, né? E agora vai para mais um, que é o Goiás fora de casa. O Goiás, como eu falei, ainda nutre esperança de acesso. Depois pega o Amazonas em casa, um jogo relativamente, que tem tudo para ser relativamente tranquilo, porque o adversário não tem mais aquela empolgação. Aí faz confronto direto contra Brusque fora de casa e encerra contra o Ceará, jogando em casa. O Ceará que deve brigar até esta última rodada. Então, gente, lamento informar, mas o Guarani só escapa com um milagre. Não tem o que fazer. E o Alan Al, justiça seja feita, chegou num momento difícil, porque com o Pintado o time passou 13 jogos sem ganhar. O Alan Al pegou uma missão em julho e nos últimos 10 jogos só tem 3 vitórias e um empate, 33% de aproveitamento, é muito pouco. Para o Guarani, realmente, só um milagre, nada mais do que isso. É isso, meu povo. Bom, vamos acompanhar, mandar notícias aqui para vocês dessa reta final de Série B que promete ser eletrizante lá em cima e também na parte de baixo da classificação. Falar para vocês da Bet Nacional, que é a Bet dos brasileiros. Ela tá com a gente aqui no Cast FC. A Bet Nacional tá de cara nova, tá bonitona, né não, velho? Tá demais agora essa nova marca da Bet Nacional. Mas tem a mesma credibilidade de sempre. Você já sabe, né, que para jogar tem que ter mais de 18 anos e tem que ter muita responsabilidade. Então, gente, juízo, hein, na hora do teu entretenimento na plataforma da Bet Nacional. Beleza? Muito obrigado, então. Até a próxima e eu fui!